Olá, eu sou o professor Ivan e vou apresentar para vocês aqui a resolução de equação de segundo grau sem utilizar a fórmula de Bhaskara apoiada no material dourado. Esse é um procedimento que eu utilizo, uma metodologia que eu venho utilizando nesse meu percurso de professor. Sempre com essa proposta é fazer com que os alunos tenham o desenvolvimento do raciocínio lógico para que eles entendam o procedimento da resolução. E aí a gente vai apresentando, discutindo tópico por tópico para que a gente demonstre esse processo que é bastante interessante. Então, aparece aí o material dourado e aí eu vou especificar o que eu vou utilizar do material dourado. Eu vou utilizar a placa, que equivale a uma centena, eu vou usar a barrinha, que equivale a uma dezena, e vou utilizar a unidade, que equivale a uma unidade da dezena. Então, a partir de agora nós vamos demonstrar aí como a gente vai trabalhar com esse processo e vamos utilizar essa equação, que é x ao quadrado mais 6x mais 9 igual a 0. Então, apresentando para vocês aqui, nós temos que nomear os monômios dessa equação. Então, aqui nós temos a equação x ao quadrado mais 6x mais 9 igual a 0, e aí eu vou nomear para vocês. O x ao quadrado equivale à placa, que é a centena, o 6x equivale às dezenas, que no caso são 6 dezenas, e as unidades aqui, que o termo t equivale a 9 unidades. Nós vamos agora, então, dar continuidade aqui, vamos substituir os monômios desta equação, né, e vamos nomeá-las pelos termos equivalentes. Então, a equação apresente aí, que é x ao quadrado mais 6x mais 9 igual a 0, e aí nós vamos colocar que x ao quadrado, né, equivale a uma centena, e 6x equivale a 6 dezenas, e aí 9 equivale a 9 unidades. Então, aí, apresentando a placa do material dourado, que equivale a x de um lado e x do outro, então nós temos aí x ao quadrado, que equivale a centena. E aí nós temos depois as barrinhas, que são 6 barrinhas, né, que cada barrinha equivale a uma dezena. E aí as unidades específicas separadas para vocês observarem que nós temos 9 unidades aí. E aí, retomando agora, vamos substituir esses monômios desta equação pelas nomeações equivalentes. Então a equação continua sendo x ao quadrado mais 6x mais 9 igual a 0. E nós temos aqui as x ao quadrado, que equivale a centena, 6x, que equivale a 6 dezenas, e 9 unidades. E aí nós temos a centena para x ao quadrado, as 6 dezenas para 6x e as 9 unidades equivalentes às unidades aqui. Aí eu apresento a placa para vocês, que equivale a uma centena, certo? Então aqui eu insiro dentro dessa placa a centena, tá? E aí nós vamos apresentar agora as 6 barrinhas e cada barrinha equivale a 10 unidades. Então, vamos inserindo as unidades dentro das barrinhas aqui, para vocês observarem, 6 dezenas. E as unidades, são 9 unidades, estamos inserindo ali na lateral para vocês observarem. Continuando, agora, o que eu vou fazer agora? Observando a equação, né, e essas escritas anteriores, eu vou tentar montar um quadrado perfeito. Então, observa aí que eu tenho aqui a centena, e a centena ela equivale ao x ao quadrado. Lado x no superior, lado x na lateral esquerda. Aí você tem as dezenas, que eu vou inserir 3 dezenas do lado direito do quadrado, tá? E 3 dezenas na parte inferior do quadrado. Observou ali? Aí agora, o que eu vou fazer? Vou inserir as 9 unidades que estão faltando ali. Então, se você observar ali, nós estamos fazendo exatamente o que? Nós estamos montando um quadrado perfeito. Agora, como ficou esse quadrado? Esse quadrado ficou sendo o seguinte: nós ficamos com x ao quadrado na parte superior, que equivale a centena, mais o número 3, que equivale a 3 dezenas, na parte superior. Na parte da lateral esquerda, você tem a centena, que equivale a x, e também temos ali 3 dezenas inserida na parte inferior. Então, se você observar, nós temos também no quadradinho menor um quadrado de lado 3 por 3. 3 quadrados na vertical, 3 quadrados na horizontal, e aí você vai observar que nós ficamos na parte esquerda da imagem, nós temos o monômio x mais 3.
Na parte superior da imagem, nós ficamos com o monômio x mais 3. Escrevendo a imagem do quadrado, nós temos x mais 3 que multiplica x mais 3 igual a 0. Temos duas equações do primeiro grau. Resolvendo cada equação do primeiro grau, nós temos a seguinte. Primeira equação, x mais 3 igual a 0, onde o x1 equivale a negativo 3. Por quê? Porque o 3 tem que passar à direita do sinal de igual, ele vai com o sinal trocado. O que acontece também com a outra equação, x mais 3 igual a 0. Você tem o x2 igual a negativo 3. Portanto, a solução dessa equação é um único valor, que é o x igual a negativo 3. Na próxima slide, eu vou mostrar para vocês que é o pulo do gato. O que é o pulo do gato? Pela imagem, você vai observar que não haveria necessidade de nenhum trabalho nessa resolução. Com a própria imagem do quadrado menor, você resolve a equação sem ter que fazer toda essa observação. Então você vai observar que a equação é x ao quadrado mais 6x mais 9 igual a 0. Nós temos aí a centena, as dezenas e as unidades, e aí a imagem anterior que foi apresentada para vocês. Observe que tem um círculo aí em cima do quadradinho menor. Você tem um quadradinho de lado 3 por 3. Esse quadradinho de lado 3 por 3 já está dizendo, já é a resposta. Como ele é um quadrado perfeito, basta uma única solução. No caso x, um único valor, que é o quê? É o negativo 3, como resposta. Então você percebeu que você não precisa fazer nenhum tipo de conta e nenhum tipo de desenvolvimento de trabalho. Só olha a imagem que você percebe que no quadradinho menor já está a resposta da sua equação. Mas, como fatoramos o trinômio, quando você fatora o trinômio, você tem o sinal de igualdade, que fica para igualar na equação. Esse valor tem que passar para o lado direito da sinal de igualdade. Portanto, esse valor vai ficar negativo. Portanto, a solução seria uma única resposta, única solução é o negativo 3. O que você observa aí? Que não há necessidade de que você faça todo aquele processo anterior que apareceu. Se você fizer essa fatoração e montar essa imagem desse processo de observação, você vai conseguir resolver a grande maioria das equações de segundo grau e a resposta sempre está no quadradinho menor. Perfeito? Então, até a próxima aula.